A gente falou de fadiga agora há pouco, né? E um dos sintomas é o estresse. E se você pensa que só os adultos podem sentir esse estresse, está se enganando. As crianças também podem sentir as diferentes emoções e precisam ser compreendidas por isso. Elas vivem isso. O estresse, por exemplo, também as acomete. Se em nós ele é causado por excesso de atividades, nas crianças não é diferente. Ele surge por esse ou outros motivos. E é uma reação do organismo diante de situações difíceis. Como eles não conseguem falar o que eles sentem, cabe a nós, adultos, saber identificar o estresse nas crianças. Quem nos ajuda com esse tema é a psicóloga infantil Marcela Ondei. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. E que assunto interessante, não é? Porque a gente acabou de falar de fadiga aqui, que às vezes pra gente que é adulto, a gente não consegue identificar o que a gente tem. E quando a gente fala do estresse, a gente fala só o adulto tem. Não, né? A gente tá errado nisso. As crianças também estão muito estressadas, Sim, não é? bastante. Seja bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Como que a gente consegue identificar um estresse numa criança? Bom, como você falou, assim como nós adultos passamos por situações desafiadoras, a criança também passa por situações desafiadoras. Então, independente de ser uma mudança de escola, uma mudança de casa mesmo, a chegada de um novo irmãozinho, tudo isso é um desafio muito grande para a criança. E a gente consegue identificar através do entorno que a criança está. Então, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, no ambiente social da criança, é através da observação que a gente consegue identificar, porque a criança ela não é verbal, a criança ela é comportamental. Então, se ela se comporta de maneiras que faz com que a gente perceba que ela está estressada, mas muitas vezes a gente não leva em consideração. A gente acredita que é uma birra, que é uma manha, mas às vezes é só o estresse ali sendo liberado, diante da situação desafiadora que ela está enfrentando. Alguns dos comportamentos que pode ser observado, quais deles, por exemplo? São alguns comportamentos e algumas reações fisiológicas ali, que a gente pode observar. Comportamentais é a irritabilidade, a agressividade, sono agitado. Então, o isolamento também, porque às vezes a criança está tão estressada, ela se isola para sentir um conforto, para ter aquela sensação para ver se passa. E aí esses comportamentos a gente pode observar na criança diariamente, mas existem também os fisiológicos, que são as recorrentes dores de cabeça, dor de barriga, as queixas aumentam, eu tô com dor de barriga, não quero ir pra escola porque eu tô com dor de barriga, não quero ir em tal lugar porque eu estou com dor de cabeça. Então, o que está acontecendo nesse ambiente que a criança está trazendo essa queixa? Além disso, a ansiedade, bruxismo, tiques, as crianças passam a desenvolver tiques, por conta de não conseguir expressar aquilo que está deixando ela estressada, aquele fator desencadeante do estresse. Ela não sabe, olha, isso está me estressando. Então, eu me comporto para que você, adulto, consiga me mostrar, consiga me ensinar e consiga me compreender também. E essa eu acho que é um desafio, muitas vezes para os papais e para as pessoas que estão com as crianças. Porque às vezes por desconhecer, ou não entender que é um estresse, às vezes acaba estressando mais ainda a criança, não é? Algumas atitudes. Sim. Uma criança que ela apresenta o estresse dentro de casa, pelos pais não conseguirem administrar isso, muitas vezes se exaltam também. E aí, ao invés da criança se sentir acolhida, se sentir que pode ser ajudada por aquele adulto que tem o cérebro maduro, teoricamente deveria é mais ter. Controlado. Quando ela percebe que ele não pode ajudá-la, porque ele também está estressado, o estresse aumenta. Agora, se dentro da família a criança demonstra um estresse e a família consegue, olha, filho, isso acontece com todo mundo. Você está, sim, estressado, por conta disso, descrever a situação para a criança, descrever a emoção para a criança e buscar soluções junto com a criança. Aí ela vai se sentir acolhida, aí ela poderá se acalmar. Caso contrário, o caos está formado dentro daquele lar.
e ela vai crescer um adulto com dificuldades, provavelmente para ter diálogo, para conversar, já vai ser estressado e até para as frustrações, né? De repente não vai conseguir entender muito o que é isso, porque não consegue falar, não conseguiu resolver isso em casa. O Léo tem uma perguntinha para você. Da criança, a criança é o reflexo da sua casa, é o reflexo do pai e da mãe. Se o pai e a mãe são pessoas estressadas, que não têm o cérebro, como você disse, totalmente desenvolvido, isso também pode prejudicar muito a criança. E se é possível fazer um tratamento ali com todos da casa para que a criança consiga desenvolver melhor? Na verdade, assim, quando a criança ela tem o estresse desenvolvido não só pela situação da família, né, mas também de todo o ambiente em que ela está. Além disso, tem as condições orgânicas ali, né? A gente vai desenvolvendo estresse ao longo da vida. Né? Então, todos os hormônios ali que estão dentro da gente, a gente vai fazendo... tentando organizá-los ali, né? Então, é um conjunto. Não só a família pode ser um gerador de estresse para a criança, mas se uma família é desestruturada emocionalmente, provavelmente a criança vai se desestruturar também. Né? Então, é preciso ter esse equilíbrio aí, buscar esse equilíbrio para que ela consiga se perceber em um ambiente saudável, ao invés de um ambiente doente. Eu vi que você trouxe algumas coisinhas e eu quero que você fale do seu livro pra gente também. Mas o que é isso? Conte pra gente. Esses daqui são os dedoches, porque a criança é muito lúdica. Né? Então, conforme ela tem algo para movimentar, ela consegue assimilar melhor aquilo que está sendo lido para ela ou aquilo que ela mesma está lendo, se ela já for alfabetizada. Né? Então, os dedochezinhos é uma ilustração para que ela possa tocar. Né? O livro ela pode tocar, claro, mas a criança gosta de brincar. Né? Então, os dedochezinhos são referente a cada uma das emoções, né? Então, tem o raivento, amoreco, tristezita, alegrita, medronho, ansiedade, gratidane e calmanina. Gente, que bonitinho, os sentimentos todos. E aí, quando as crianças estão conversando com você, você pede para, de repente, ela apontar e contar como é que ela está se sentindo? Como é que funciona? Sim, normalmente, assim, até crianças não alfabetizadas conseguem identificar, né? As crianças identificam as emoções muito cedo, seja através da entonação de quem está contando uma história ou quem está conversando com ela, e seja através de expressões faciais mesmo. Então, se você pega um raivento e fala, eu sou o raivento, e faz uma voz mais raivento e franze, a criança vai conseguir, através da sua entonação e da sua expressão, identificar a raiva. E assim por diante. Mas o recurso, ele ajuda bastante na identificação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tive um paciente que ele era do espectro autista e ele não falava. E aí, através dos dedochezinhos e da historinha que eu lia para ele, a mãe também lia, ele conseguia identificar tanto para mim, no consultório, quanto para a mãe em casa. Então, ele pegava a emoção que ele estava sentindo e aí ia lá mostrava para a mamãe. Fazia assim, e aí a mamãe pegava o livro, lia a historinha daquela emoção que ele estava sentindo e eles buscavam fazer algumas atividades para acalmar um pouquinho. Que demais! Como você resolveu fazer esse livro? Por que você resolveu fazer? O livro, ele teve a ideia inicial durante a pandemia, porque eu parei os meus atendimentos, né, bem no início ali da pandemia, e eu recebia muitas mensagens das mães dos meus pacientes, olha, tá acontecendo isso, tá com muito medo, tá sentindo muita irritação, tá triste porque tá longe dos amigos, a ansiedade tem aguçado ali. E aí eu passava alguns exercícios, assim, falando com as mães pelo WhatsApp mesmo. Olha, tenta fazer isso, né? Vamos buscar algumas atividades. E aí eu falei, poxa, tá precisando, né? As crianças precisam aprender a entender as suas emoções, a manifestar as suas emoções de maneira clara para que ela possa ser compreendida também, né? E a regular essas emoções. Porque não adianta a gente saber o que a gente sente se a gente não conseguir regular, né? Então, se eu estou numa fúria
e eu não consigo regular aquilo, eu saio quebrando qualquer coisa. Eu saio jogando. Se eu já sei alguma maneira de regular aquela emoção, eu vou equilibrar e aquela emoção vai fazer mais sentido para mim. Que conselho você daria para os pais, né? Você já falou aqui para eles tentarem identificar, ficar atento no comportamento das crianças, na parte física das crianças, que às vezes dá muita alergia também, né? Para ficar atento nisso. Mas e depois, descobriu? Ela está estressada, ela está ansiosa. Como proceder? Como que a gente consegue ajudar? Se for algo que seja clinicamente significativo, assim, um desconforto clinicamente significativo, então está causando prejuízo para a criança. Na escola, em casa, nas relações sociais dela. Então, o ideal seria um acompanhamento psicológico e orientação parental. Porque o trabalho continua após o momento do consultório ali. Porém, além disso, existem outras possibilidades ali de trabalhar isso com a criança. Eu vi o Dr. Paulo falando do uso de telas. Então, diminuir o uso de telas, ter uma boa alimentação, uma qualidade de sono, praticar exercício físico. Tudo que vale para a gente também vale para a criança. Exato. E para a criança, ela precisa de um tempo livre. Não dá para você preencher o dia inteiro da criança, né? Com atividades, por exemplo. Porque a sobrecarga também gera um estresse na criança. Então, ela precisa ter um tempo para fazer o que ela quer fazer. É o que dá prazer, seja brincar com Lego, seja pegar um livro para ler, alguma coisa que faça com que ela estimule a criatividade, a imaginação, porque ela vai se percebendo através desses momentos também. Eu não sou só o que a minha mãe e o meu pai querem que eu faça. Eu sou eu e eu também tenho as minhas particularidades. Sim, isso é muito importante, né? A gente dá esse espaço para as crianças se entenderem, porque mais uma vez eu falo para que a gente depois se torne um adulto, né? Mais compreensível com a gente mesmo, porque são muitas as cobranças externas. Eu achei muito legal e eu queria te convidar, se a gente pudesse fazer uma sériezinha, eu acho que as pessoas em casa também vão gostar, para a gente falar um pouquinho de cada sentimento. Porque quando a gente tem, às vezes, a criança que você percebe que ela é mais irritadiça, às vezes não é só um estresse, às vezes pode ser um TDAH, alguma outra coisa, ou, né, algum outro transtorno, alguma coisa em casa que está incomodando, e às vezes os papais não conseguem muito identificar. Então, para a gente falar um pouquinho mais dos sentimentos separadamente, você acha isso interessante para a gente falar? Super! Quanto mais a gente falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, mais beneficiada a criança vai ser. Com certeza, e acho que a gente adulto também. Sim. Né? Todos precisamos. Todos precisamos, nunca é tarde para a gente entender, não é? Muito obrigada. Onde a gente encontra seu livro, Marcela? O livro pode ser adquirido pelo meu site ou pelo meu Instagram também. Que demais. Na pandemia você teve muito atendimento, assim que você falou um pouquinho. As crianças estão muito estressadas? Sim. Ficaram, continuam. E assim, é uma tendência, né? É uma tendência. Um pouquinho da culpa do que a gente está vivendo, né? Exato. O mundo está muito acelerado. Está muito acelerado. Vamos desacelerar, minha gente. Vamos aos pouquinhos. Você de casa, aproveita para seguir lá na internet, ó, @psimarcela, _onday. Fala onday mesmo? Isso mesmo. Onday. E o site é o marcelaonday.com. O telefone é o 12 9911 45387. Tá aparecendo para você todo aí na tela. Obrigada. Obrigada. Respire e não pira, todo mundo, não é? Respire, minha gente. Vamos ver as coisas boas deste mundo e vamos cuidar da nossa cabeça, tá vendo? Como ela comanda o nosso corpo? Comanda demais.